Já estamos no ar, viu, pessoal? Todo mundo sorrindo, já estamos no ar. Todo mundo já gravando. Uma boa noite a todos, viu? Sejam bem-vindos. Estamos aí nessa segunda-feira, né? Para mais esse encontro na Casa de Miramês, né? Nos sentindo na Casa de Miramês. Nosso palestrante da noite já se encontra presente, José Roberto, conhecido por nós lá da Fraternidade Miramês, né? Zé Roberto. Então, boa noite, José Roberto. Seja bem-vindo aí. Muito obrigado pela presença. Bom, nós vamos então fazer a nossa prece, né, para depois, em seguida, passarmos aí para o, né, José Roberto, ele trazer para nós aí o estudo da noite, com o tema Lidando com as Diferenças. Então, vamos então, queridos amigos, companheiros, agradecer a Jesus, nosso mestre amado, agradecer a Miramês por toda a sua equipe, que nos ampara, que nos auxilia, que está conosco nesse momento, trazendo, né, os melhores sentimentos, as melhores vibrações, que possamos receber a paz, a alegria, né, o intuito da noite que seja alcançado, possamos abrir nossos corações para que esse estudo permaneça conosco na nossa caminhada, que possamos fazer proveito no melhor sentido em todas as nossas ações, né, nos nossos movimentos, no nosso dia a dia. Que a sua luz, mestre amado Jesus, se encontre em todos os lares, nos nossos corações, os amigos abnegados, trabalhadores, possam estar presentes nos lares dos nossos irmãos aqui presentes, né, frutificando as águas, trazendo, né, a paz, a alegria, a harmonia para esse lar. Que possamos iniciar esse estudo com muita alegria, com muita paz. Que assim seja. Zé Roberto, está com você, meu amigo? Bom, inicialmente, boa noite para todos. É uma alegria poder estar aqui reencontrando, revendo e conhecendo novos companheiros aí da nossa querida Casa de Miramês. E é um momento assim de muita alegria e podemos reviver momentos preciosos que tivemos oportunidades de ter conosco em nosso coração aí quando militamos aí nesta casa tão querida e tão laboriosa, né? Então, é assim, um momento muito especial, depois de um longo e tenebroso tempo sem ter essa oportunidade, sabe, de estar conversando com os amigos aí, porque, na realidade, eu me afastei muito, assim, das tarefas de palestras, ficando mais vinculado às atividades lá do Mãos Fraternos, lá no CAI. Então, hoje é um dia muito especial para mim, uma alegria muito grande rever todos vocês. E para nós é motivo assim, de muito aprendizado esse tema, porque eu sou do signo de Leão. E Leão, no zodíaco, é um dos bichos mais complicados, principalmente no que tange a lidar com as pessoas, principalmente em função daquilo que traz consigo dentro do aspecto do caráter, tudo isso. Então, do orgulho, de querer ser o maior, de querer ser contar bravatas e mais bravatas. Então, essa lição, esse estudo de hoje, na realidade, ele nos faz viver muitas reflexões, né? E, é claro, a gente tira para a gente, porque, na realidade, a gente é o mais necessitado. E, iniciando, assim, então, a nossa... Eu só gostaria de saber como é que é a dinâmica, né, que vocês adotam aqui, se há uma interação, como é que a gente deveria conduzir, até para que a gente possa também, né, se estruturar aqui quanto à questão da dinâmica, né? Do tempo, né, Zé Roberto? Exatamente, para a gente. Isso. Normalmente, né, são os 10 minutos finais que são destinados às perguntas, às dúvidas,
né, para que a gente passe para que, né, se tiver, né, nesse intervalo aí, nesse espaço, nós vamos passar para você. Então, nos 10 minutos finais. Ok. Tá bom? Então, vamos levar em conta aqui a nossa inexperiência nesse processo e vamos vibrar para que tudo corra dentro do planejamento, né? Bom, então, não há como falar em lidar com diferenças sem a gente entender a questão reencarnatória, né? E lá no Livro dos Espíritos, né, na pergunta 132, os espíritos foram arguídos sobre a questão da objetividade, né, da encarnação. O que a gente encarna, né? E a resposta que nos foi traduzida por Kardec diz que é para que a gente chegue à perfeição, né? Para que a gente chegue à perfeição e a gente possa utilizar toda a potencialidade do nosso espírito dentro do tópico do exercício da inteligência, da manifestação da inteligência como um método de transferência de conhecimento e fazer com que nós atinjamos essa perfeição para que Deus seja levado a todos os cantos do universo, através do entendimento e da sensibilização perante aquilo que é divino. E ela se dá lá de duas formas, por expiação ou por missão, né? E dentro da expiação, nós temos que a sofrência pelas vicissitudes da existência corporal se identifica como a grande causa que se estende a todos nós. E tem os missionários, né, e tem as questões das missões, que já está num conjunto mais restrito de seres encarnados aqui na nossa Terra. Então, dentro desse exercício da prática da nossa evolução, que ela vai se dar de uma forma mútua para aquele que está lidando com o próximo, onde haverá troca de conhecimentos e de ensinamentos, esta missão, vamos dizer assim, reencarnatória de todos nós, né? Ela se mostra muito rica para o espírito, mediante as experimentações que serão vivenciadas nas lidas diárias, né? Onde a personalidade irá sobrepor uma a outra com um objetivo lá na frente, né, de longo prazo, que é de adquirirmos a evolução. Então, nós podemos classificar que como uma das grandes características, né, desse processo evolutivo, né, seria a interação que nós precisamos, o exercício da interação que nós precisamos de... Deixa eu subir o volume aqui. Então, dentro desse processo, dessa dinâmica, né, dessa dinâmica a qual todos nós estamos submetidos, a questão é exatamente essa faculdade, vamos assim dizer, que tange a parte pedagógica e a parte para aquele que ensina e para aquele que é o aprendiz, né? Onde os papéis vão estar se trocando mutuamente em determinadas situações, à medida que a gente vai desenvolvendo o senso crítico e fazendo a autoanálise. Isso é algo tão complicado, tão difícil, que até Jesus, em sua preciosa missão para todos nós, também teve lá seus aperreios em relação aos seus 12 discípulos iniciais, né? E conta o Boa Nova para nós,
no seu capítulo 5, né, em que o Humberto Campos traz para nós uma descrição muito sucinta, mas, porém, que já nos dá para termos uma identificação daquilo que seria o meio ao qual Jesus estava inserido, ou todos estavam inseridos, para esses espíritos missionários, né? E, num determinado momento da lição, Jesus escolheu os 12 apóstolos, os 12 discípulos, eram os homens mais humildes e mais simples do lago de Genezaré. Mais humildes e mais simples. Então, a gente começa, a partir desta premissa de caracteres da personalidade, a gente começar a entender assim, quais que são os fundamentos para que a gente possa desenvolver uma sistemática íntima nossa de como lidar com as diferenças. Porque o mundo hoje está completamente polarizado, não é verdade? As etnias, as populações em países, em cidades, se mostram cada dia, têm os seus sentimentos, as suas necessidades afloradas de uma forma, uns mais ostensivos, outros menos ostensivos, mas que chama, convida e impulsiona todos nós para um debate. Que é o debate de ideias, o debate de valores, os debates de crenças, vamos dizer assim, os debates dentro do aspecto filosófico e os debates dentro do aspecto material. Então, dentro das características que predominavam naquele grupo, né, de discípulos de Jesus, nós temos a característica da humildade e a simplicidade. A humildade e a simplicidade como fontes principais características principais daqueles homens. Características da personalidade daqueles homens que foram escolhidos para terem a segunda missão mais importante, que a primeira foi do Cristo e a segunda dos discípulos, de formarem um grupo e, a partir dali, darem seguimento a toda a história que nós conhecemos. E quando nós olhamos para a nossa sociedade, né, a gente procura pessoas para o nosso convívio, a gente admira as pessoas que são humildes e a gente admira as pessoas que são simples. A gente busca essas qualidades nas pessoas aquelas às quais a gente quer ser amigo, daquelas pessoas às quais a gente se aproxima, mas muitas das vezes a gente não tem isso aí tão claro na nossa lida, na nossa demonstração no cotidiano. A gente quer estar junto dos humildes, a gente quer estar junto dos próximos, dos simples, mas nem sempre a gente se demonstra como tal. Então, essa complexidade, ela ganha, né, uma amplitude maior, porque mesmo Jesus escolhendo ou tendo como seus discípulos homens com essas características, né, nós vamos relacionar daqui a pouco, aconteciam Jesus tinha muita dificuldade em lidar com as personalidades. E para enumerar, né, a diversidade disso, né, nós tínhamos lá Pedro, André e Filipe, que eram de Betsaida, Tiago e João, que eram também de Betsaida e filhos de Zebedeu. Tínhamos Levi, que era um nazareno, Tadeu e Tiago, que era filho de Alfeu e Cleófas, parentes de Maria, e que já eram de um séquito assim mais próximo de Jesus, eram assim como que conhecidos como que
meio que irmãos de Jesus, eram conhecidos como os irmãos de Jesus. Tomé era um descendente de pescador de Dalmonita. Simão era já uma pessoa mais idosa, que era de Canaã, que veio para as beiras, para Cafarnaum, para pescar, buscar um emprego. E Judas, que era de Iscariotes e que tinha um negócio lá de comprar peixes e fazia o comércio de algumas coisas como forma de sua manutenção. Então, nessas características aí, nesses detalhes desses discípulos, né, a gente já vê que eram homens simples, humildes, mas que cada um tinha um certo objetivo pessoal. E que mesmo estando junto do Mestre Jesus, o Emmanuel fala para nós, né, que o Humberto Campos disse que esse grupo, embora reduzido de 12, né, lógico, tinham as esposas, né, dos discípulos, né, eles experimentaram muitas dificuldades de relacionamento. Muitas dificuldades de relacionamento. Em função da boa nova, em função da ideia, em função daquilo que cada um atribuía para si como valor dentro do grupo. E isso é algo que, muitas das vezes, nós carregamos conosco, principalmente empresa, família, né? Cada um se vê de uma forma, cada um se vê dentro de um posicionamento que é construído até por nós mesmos, né, dentro de uma estrutura de relação dentro de um grupo. Então, a gente, voltando no passado e tentando imaginar isso, né, Jesus, com a sua forma amorosa de lidar com cada um deles, mas dentro do grupo, as dificuldades estavam ali. Cada um, muitas das vezes, buscando interesses, outros tendo uma visão diferenciada ou não tão profunda daquilo que seria a missão de Jesus. Então, a própria dificuldade de assimilação dos valores aos quais eles estavam inseridos ali naquele grupamento, eles exercitavam entre si, nas próprias interpretações, sobre o valor, o julgo de cada um. Isso, de certa forma, fez com que Jesus buscasse fazer uma advertência a eles. Uma advertência clara, precisa, dando a cada um, na individualidade, e a todos de uma forma igualitária, né, as orientações necessárias para que aquele grupo mantivesse a unidade precisa. Porque muitos, provavelmente, não sabiam, não tinham a ideia de tudo aquilo que seria o desdobramento da missão. Muitos, João, talvez dentro do seu aspecto muito juvenil, vislumbravam uma série de acontecimentos. Judas, de outra forma, assim, mais voltado para a parte material, para o poder, para as conquistas materiais, né? Já sonhava com uma estrutura política, administrativa, de governo, do reino dos céus, né? Enfim. Então, todas essas peculiaridades ganhavam dimensões diferenciadas nesse grupo. E aí as lideranças iam se sobrepondo umas sobre as outras, né? Então,
Jesus, num determinado momento, disse para eles: não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita do sacrifício pelo bem de todos. Também não penetreis nos centros de discussões estéreis, à moda dos samaritanos, nos das contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço. Parece que está falando da gente hoje, né? Parece que está falando da gente hoje. E essas matrizes que Jesus conhecia tão profundamente, elas acompanham o espírito ao longo da sua trajetória reencarnatória, onde quer que ele encarne. É claro, não vamos nos referir aqui aos mundos superiores, que nós não conseguimos imaginar nem como é, nem como são. Mas, diante daquilo que é a avaliação nossa do mundo de prova e expiação, do mundo de regeneração, a gente já pode deduzir acerca desse conteúdo que Jesus trouxe para todos nós, né? Então, quando ele fala, né, para que a gente não busque o caminho largo, onde as pessoas são levadas pelos interesses fáceis e inferiores. E a gente pega esse conjunto, essa frase, e vamos colocá-la e aplicá-la na nossa individualidade, naquilo que nós vivenciamos hoje, dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, dentro do nosso local de trabalho, enfim, na nossa vizinhança. E aí, a gente vai se deparar com uma realidade que acompanha o espírito. Nós estamos falando aqui de 2000 anos. E que para nós já tem um caráter de advertência, que a gente já consegue perceber essas coisas. E nós aqui, hoje, já temos, pelo menos, noção de saber o que a gente não deve fazer, mediante os ensinamentos que o Evangelho traz para nós. Então, a gente já consegue dizer não a uma série de tendências nossas que certamente foram responsáveis por nos fazer reencarnar na condição que estamos hoje, e aqui cada um de nós espiando suas próprias faltas, né? E provando dos ensinamentos que nós aprendemos. Então, nós podemos entender que esse ensinamento de Jesus, para que a gente evite as discussões estéreis, ela se aplica com uma atualidade que é, na maioria das vezes, a grande responsável pelas divergências que existem na nossa sociedade hoje. E principalmente na intolerância que o mundo vem demonstrando a cada dia para nós. Onde nós temos pouca capacidade de ouvir e temos uma grande potência em criar a verborragia, né? Que é falar, soltar palavreado, soltar toda a impetuosidade nossa para fazer o convencimento do outro acerca daquilo que nós pensamos, acerca daquilo que é a nossa doutrina, não estou falando de doutrina espírita, da nossa doutrina de conceito da própria vida, aquilo que a gente ameaça. E muitas das vezes nós não conseguimos dar ao outro a oportunidade ou o direito dele próprio se posicionar diante daquilo que a gente está trazendo.
que a gente está relatando. Então, nós vamos a cada dia verificando e se num círculo onde o exemplo maior de amor, de tolerância, de paciência, a cada momento era dado o exemplo para que todos pudessem vivenciar o aprendizado, o demonstrativo daquilo que Jesus fazia para nós. Imagina a nossa sociedade, imagine no nosso meio, com os nossos tutelados, muitos deles até com uma capacidade intelectual, cognitiva, melhor do que a nossa, enquanto pais, por exemplo, né? Enquanto colegas de trabalho, por exemplo, enquanto vizinhos, né? E, na realidade, a gente, às vezes, não consegue lidar com o contraditório. Então, dentro dessas colocações, né? Certa vez, Simão Zelote, e esse exemplo que eu vou trazer, ele se aplica muito na nossa atualidade. Porque nós que já estamos da turma assim, mais maduros, vamos dizer assim, né? Já estamos já passamos do enta, estamos nos enta, né? Estamos nos enta, né? E interessante que Zelote, que Simão, ele era o mais velho do grupo, e ele tinha lá suas dificuldades relativas à própria idade, né? E quando ele fala idade, hoje nós somos sessentões, cinquentões, mas naquela época, o mais velho, 40 anos, já era uma idade bem adiantada, né? Quer dizer, a longevidade não é como hoje, né? Então, um homem de 40, de 45 anos já era quase que um ancião, né? E Simão, então, estava muito entristecido, chateado, porque o grupo de jovens não era a mocidade espírita, não, viu, gente? Mas o grupo de jovens, né? Que era João, Tadeu e Tiago, né? Que era a turma aí mais disposta, vamos dizer assim, né? Eles se colocavam assim como superiores aos mais velhos, porque, sendo mais jovens, teriam mais disposição, teriam mais vida, seriam mais úteis, vamos dizer assim, ao trabalho do Evangelho, de divulgação do Evangelho. Se colocavam como capazes de fazer grandes viagens, né? Para fazer as pregações. Então, esse grupo se colocava assim, se sentiam, né, como a pole position, né? Ou seja, aqueles que realmente estavam na linha de frente lá do Evangelho, seriam aqueles que iriam puxar o Evangelho para frente mesmo. E Simão, o Zelote, ele estava muito triste, porque ele falou assim, puxa, mas eu já estou um pouco mais velho, eu estou mais com dificuldades, eu já não tenho mais o mesmo pique dos jovens, como é que eu vou servir o Evangelho? Como é que eu vou seguir isso? E Jesus, né, lendo o coração do Simão, diz para ele, né, ô Simão, na realidade, né, a grande missão do Espírito na Terra é envelhecer. Mas envelhecer com sabedoria. Não é envelhecer e ser um velho doente,
um velho, vamos dizer assim, um velho ranzinza, né? Essa que é a grande missão do Espírito. É à medida que nós vamos ganhando a idade, nós vamos podendo transar a nossa experiência, nós podemos repassar a vivência para que aquele outro mais jovem possa adquirir a chamada sabedoria. Porque se eles têm a disposição, se eles têm a força física, falta-lhes a experiência, da vivência, das lidas, das conclusões a serem tiradas diante das dificuldades, dos problemas. Então Jesus trouxe o Simão para o colo e falou: aqui, Simão, você está vivendo a melhor fase da sua vida. A vida começa aos 40, quem sabe isso começou, foi lá atrás, né? Que a gente nem sabe, né? A vida começa aos 40, talvez, né? Isso aí, esse sentimento, né? Ele traduzido como algo de motivação para que aquele tarefeiro, aquele zelador, né? Aquele homem bom, reunisse e buscasse um vigor novo em si próprio diante das premissas que estavam por vir dessa missão maravilhosa que eles tiveram. Mas é claro que Jesus entendia também que aquilo que um fala reflete em alguém. Reflete em alguém. Aquilo que eu comento com fulano pode refletir em Beltrano e Ciclano e assim. E acaba que, à medida que nós vamos prendendo a nossa mente em situações estéreis, onde nós deixamos a nossa mente também viajar nas deduções imprecisas, acaba que a gente se perde. E com isso, a desmotivação, a depressão, as doenças, né, do século XXI estão aí levando para os consultórios muito mais problemas de característica psicológica do que propriamente dito dentro das questões físicas. Que muita coisa você chega a tomar um remédio, toma uma dor, uma gripe, enfim, essas tantas patologias que existem aí, o antibiótico que cura, tudo isso, mas quando chega no processo depressivo, quando chega na morbidez da personalidade, os desdobramentos são muito grandes. E a doença se instaura de uma forma que depois as sequelas vão chegando para o organismo físico, né? Então Jesus conseguiu naquele momento ali com o Simão trazer ele para a vida novamente. E é isso que a gente precisa de tentar entender quando nós estamos sendo submetidos ao convívio. Porque o convívio, ele se faz de uma forma obrigatória, por determinação de Deus. Senão, nós íamos fazer a nossa evolução toda numa ilha, certo? A gente não precisaria da sociedade. Se a evolução se fizesse individualmente, no sentido sociológico, né? Não teria problema. Tem planeta aí nesse universo aí para todos nós irmos lá e ficarmos uma vida inteira sem ter contato com ninguém. Mas, na realidade, a grande chave, a grande maestria é a gente poder lidar com as diferenças. A grande vitória nossa é sermos agentes, sermos proativos naquilo que vai levar alguém a um determinado desenvolvimento, uma determinada evolução espiritual. Então, para lidar com as diferenças, é preciso que nós busquemos entender
aquilo que efetivamente está se passando com o outro. Mas só que hoje, nós estamos nos tornando pessoas avessas a textos longos. Hoje, a mensagem, você pega uma mensagem do WhatsApp, parece uma mensagem codificada. É VCQTTMP, P, dois pontinhos, uma carinha, uma coisa assim. As pessoas mal se expressam. A gente precisa de deduzir aquilo que o outro está escrevendo, porque tudo é abreviado, tudo, assim, tudo muito rápido. Então, nós estamos com carência de dedicação, de dedicarmos o tempo ao outro. E isso vem de uma forma bilateral. Porque o esforço para deixar o eletrônico é maior do que as nossas próprias capacidades. Então, e aí a gente está aqui escravo dele, né? Mas aqui é dentro do lado benéfico. Mas acontece que quando nós não conseguimos nos privar do mau uso do nosso tempo, nós não conseguimos dar ao outro aquilo que ele necessariamente precisa. Então, nós precisamos aprender a lidar com as diferenças, porque à medida que nós vamos evoluindo intelectualmente, culturalmente, as diferenças vão aparecendo, elas vão sendo mais acentuadas. Porque é preciso que as diferenças apareçam para que elas sejam tratadas, para que elas sejam colocadas, como se diz, mano a mano, para que haja uma aferição, para que haja um entendimento, para que haja um equilíbrio nas relações humanas, nas relações às quais nós estamos circunscritos. Então, a grande importância para nós é entender com o outro, entender com aquele que é o nosso contraditório, vamos assim dizer, que o nosso objetivo mútuo, né, é de nos esforçarmos para facilitar uma relação. Sermos um facilitador para que a relação, onde quer que ela esteja inserida, no lar, no trabalho, na sociedade como um todo, nós possamos ser um agente de entendimento. Mas, às vezes, existe um abismo muito grande entre os pares, que pode ser vinculado, por exemplo, à questão lá do Simão e dos outros discípulos de Jesus lá, que é a idade, o preconceito, e nós somos preconceituosos, e como somos preconceituosos. Você vê que mesmo na época do Cristo, os preconceitos existiam, os samaritanos, os nazarenos. Então, para a gente poder lidar com essas diferenças, alguém tem que adotar uma atitude de renúncia num processo de relacionamento. Alguém. E aqui, a gente falando para espírita é bom, porque espírita adora renunciar, não é isso? Porque renunciar ajuda a crescer espiritualmente. Então, eu convido os espíritas a renunciarem. Porque às vezes o filho não é espírita, o pai é espírita, a mãe é espírita, mas o filho não é espírita. O vizinho não é espírita, mas a gente é espírita. Então, a gente que às vezes precisa renunciar, né? A renunciar
a um conjunto de valores, a um conjunto de predicados, por exemplo, que nós institucionalizamos em nós, no nosso caráter, e a gente vincula aquilo ali como algo que a gente chama de um livro da verdade, que são as nossas deduções. E aí a gente não consegue compreender muito o ponto de vista do outro. E a gente, às vezes, não concorda com o ponto de vista do outro. Mas a gente também não consegue também se colocar numa condição pedagógica. E muitas das vezes a gente se coloca numa condição de inquisitor, de juiz. Principalmente pai e filho, mãe e filha, chefe, subordinado, né? Essas coisas acontecem todos os dias. E aí a gente fica como que meio sem compreender isso. Existe uma regrinha, existem algumas coisas que, deixa eu olhar o tempo aqui, temos 8 minutos, um pouquinho apertado, mas vamos lá. Existem algumas coisas, existem algumas regrinhas básicas, né, que são muito importantes e que nós, enquanto espíritas e evangelizados, vamos assim dizer, né, a gente precisa de interiorizar em nós. Que é, primeiro, se colocar no lugar do próximo. Se colocar no lugar do outro. E tentar entender o ponto de vista do outro. Sei que é um exercício difícil, porque muitas das vezes nós agregamos em nós os valores que às vezes trouxeram conosco, nos trouxeram até agora. Porque se a gente fizer uma análise assim, com a nossa vida, eu estou vendo aqui ó, um quadro de participantes, né? Estou vendo pessoas maduras. E com certeza, todos vão concordar comigo, dizendo assim, não, a minha vida foi de muita luta. Eu consegui chegar até aqui, hoje, na minha vida, né? Eu cheguei do zero lá da minha infância, de onde eu nasci, com a estrutura da minha família, com as dificuldades todas que eu tive, eu cheguei até esse momento, até hoje, 21 de março. E essa história tem um valor para cada um de nós. Não é verdade? É uma história. Só cada um de vocês, cada um de nós sabe o que fez para poder chegar até aqui. E adquirir os valores de pensamento, de maturidade, de convicções. Porque certamente cada um sofreu para deduzir uma série de coisas. Mas, quando chega no momento exato de aferir isso com o próximo, a nossa opinião, ela precisa de ter 70% e o outro tem 30% de razão. Por quê? Porque a nossa história de vida construída com a luta, com isso, com todos os desdobramentos que teve, nos trouxe até aqui. Só que a gente não pode garantir que essa história de vida vai nos levar até lá na frente. Nós não sabemos se ela vai nos levar lá na frente. Ela nos trouxe até aqui. E daqui para frente, como é que vai ser? E o outro? E o próximo? Como é que vai ficar nessa história? E o contraditório? Eu estou ensinando alguma coisa a ele? Ou estou só esbravejando? Só retrucando? Só sendo juiz? Então, a gente entende que o exercício da paciência, né? Temos que ser pacientes, muito pacientes, para poder ouvir, né? Dar o ouvido. E junto do ouvido, o coração. Fazer o atendimento fraterno, né, gente? Fazer o atendimento fraterno que a gente faz na instituição, a gente trazer para dentro de nós e praticá-lo junto dos nossos pares, no trabalho, vizinho, dentro do lar. É preciso que a gente se prepare para o outro. A gente se preparar para conviver
com o outro dentro do aspecto de dificuldade que ele tem. Dificuldade essa que a gente enxerga nele, que talvez não possa também enxergar na gente. Mas é preciso que a gente se prepare. Porque a preparação é o estudo prévio das possibilidades, das probabilidades daquilo que está por vir. Preparação não é isso? É você se preparar, é você se posicionar diante de uma situação. E muitas das vezes, o filho fala, pai, preciso ter uma conversa com você. Ou pai fala com o filho, ó, preciso ter uma conversa com você. Chefe, ó, preciso ter uma conversa com você. E dependendo da situação, a gente dorme. Dependendo da situação, a gente não dorme. O que será que está acontecendo? O que será que vai vir? Será que é isso? Será que é aquilo? Ou seja, a gente fica dentro de uma situação de descontrole. Então, a preparação, ela faz parte de um processo que a gente está construindo de entender aquilo que se estabelece dentro da relação. E essa diversidade de opiniões entre um e entre o outro, esse espaço aqui, existe aquilo que os psicólogos chamam de alteridade, que é o modus operandi nosso para poder lidar com a situação de dificuldade, com a situação de divergência. E a alteridade é essa parte da psicologia, da filosofia também, que estuda os mecanismos para poder viabilizar aquilo que está sendo difícil de ser construído numa relação entre 2 ou entre 3 pessoas ou mais, dentro de uma sociedade. Né? Então, a gente se preparar para o outro e desejar ajudar o outro. E desejar que o outro também seja feliz. Mas não feliz da nossa forma, exclusivamente, mas feliz da forma que o outro busca felicidade também. Principalmente isso acontece junto a pais e filhos. Porque o grupo familiar, às vezes, estabelece determinada pressão institucional da família ali, que tem que ter certos comportamentos, certas normas, vamos dizer assim, certos valores. É aquela questão assim, você tem uma família, o filho mais velho é médico, o segundo é médico, o terceiro é médico, o quarto é médico, o quinto filho vai vender cachorro-quente. Aí é a ovelha negra da família vai carregar consigo ali um peso de todo tamanho, quando não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? São situações diferentes, são decisões diferentes, e o que vale é a felicidade, onde cada um vai buscar a sua felicidade. Então, é importante, nesses processos de lidar com as divergências, a gente reconhecer também o mérito, né? O mérito. Aquilo que o outro constrói de uma forma positiva, aquilo que ele está fazendo em nível de progresso, mas uma coisa tem que ficar muito clara para a gente. Né? A gente não deve, em forma alguma, sob forma alguma, fazer com que o outro perca a esperança. Perder a esperança em si e perder a esperança em seus projetos pessoais. Porque aí a coisa pode ganhar, né, uma complicação maior, com desdobramentos aí muito maiores. E se a gente tem o poder de ser um facilitador, o poder de ser alguém que possa ajudar a costurar essa dificuldade que se estabelece junto de um ou de outro, né? Que pode ser a gente também. Né? Então, nós não podemos, de forma alguma, nos descuidarmos disso. E reconhecer, né, que o outro tem a sua maneira de ser.
tem a sua forma de agir, tem a sua forma de entender as coisas, tem a sua forma de lidar com as coisas também. Mesmo que o caminho não seja o mesmo, mas vai levar ao mesmo endereço. A rota vai ser um pouco diferente, mas a meta, o endereço lá, nós vamos chegar. Talvez um vai chegar um pouco antes, outro vai chegar um pouco depois, mas na realidade, todos nós vamos acabar chegando lá onde precisamos chegar. Então, o exercício da alteridade é exatamente, né, a prática, a preocupação que precisamos de ter entre duas ou mais pessoas, no sentido de promover uma melhora no relacionamento, de forma que a gente possa compreender as diferenças. E aquilo que for compatível com a nossa responsabilidade, o exercício e o amor que nós estivermos disposto a entregar àquele que tem a diversidade conosco, que é o contraditório nosso, estará diretamente relacionado à nossa responsabilidade com aquilo. Que nada chega para a gente por acaso, não existe por acaso. Se nós somos acionados para lidar numa situação de dificuldade, de desarmonia, nós precisamos oferecer a nossa cota de dedicação maior que pudermos, no sentido de não causar o desestímulo ou a própria desistência desses nossos companheiros. Né? Então, vamos cuidar dos anseios do outro, vamos tentar ouvir onde está o coração, onde está o tesouro de cada um. E dentro disso, né, no exercício do Evangelho, fazendo para o próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, a gente consegue passar por essas dificuldades aí no nosso momento, né? Eu avancei um pouquinho aí e já volto aí para o coordenador para que possa levar... Ô, Zé, ok, Zé Alberto. Não tivemos aqui perguntas não, tá? Se você tiver ainda alguma coisa para trazer para a conclusão, pode ficar à vontade. Sim, é importante, né? É importante a gente avaliar, a gente ter cuidado também com aquilo que não possa gerar frustração na gente, né? Porque se a nossa possibilidade de auxílio, ela tem que ser compatível com a nossa vontade de fazer e a nossa capacidade e a mobilização nossa de recurso pessoal para poder ver o quanto que nós podemos, de fato, auxiliar. Porque, às vezes, tem coisas que a gente não consegue. E a gente precisa de entender que, se a gente não consegue, a gente não tem culpa por não conseguir. Porque, às vezes, são situações em que a gente não precisa mais experimentar determinado tipo de prova na encarnação. Isso é muito comum. Tem pessoas que saem de um problema, voltam para o mesmo problema, daqui 1 ano está com o mesmo problema, daqui 2 anos está com o mesmo problema. O outro vai, ajuda o outro a resolver, interage pelo outro e não vive o problema em si mesmo, porque não está compromissado karmicamente com aquilo. Então, sempre resolve os problemas. Então, eu queria trazer isso dentro desse aspecto, porque é importante a gente ter essa avaliação daquilo que nos é possível fazer. E eu sei que, enquanto espírita, pai de família, trabalhador que todos nós somos, a gente quer fazer o melhor da gente. A gente quer fazer aquilo que tiver ao nosso alcance, ou às vezes até além do nosso alcance. Mas a gente precisa ter o senso crítico.
Porque às vezes a gente tem que fazer aquilo que dá para fazer, aquilo que é possível fazer. Desejar, a gente pode desejar, mas a gente precisa ver o que é possível fazer para que a gente não sofra. Porque a gente não sofra, porque a gente, às vezes a gente não tem capacidade de entender um determinado drama. Tem algumas questões de ordem de saúde, de enfermidades, de anomalias orgânicas, as mais variadas que tem algumas coisas que a gente não consegue fazer. A gente não tem possibilidade de ajudar. Mas o esforço, o movimento nosso, ele, proativo, já é algo para poder movimentar todos esses recursos necessários. Então, vivenciar com empatia aquilo que é o efeito, aquilo que é o problema, aquilo que é o transtorno. Mas, sobretudo, exercitar a empatia, se colocar no lugar do outro, entender qual a dificuldade e ouvir. Acima de tudo, ouvir. Ouvir, para que não haja maiores desdobramentos aí que mais tarde, às vezes, a gente não consegue resolver e acaba se complicando. Né? Mas seria mais basicamente isso aí para a gente conversar, por essa oportunidade boa de rever os amigos aí, da gente estar aqui nesse grupo tão fraterno. Já passou aqui alguns amigos aqui que já dei os sorrisos aqui intimamente no coração. Um abraço para todos aí. Para mim é uma alegria muito grande poder. Só de ler os nomes aqui, eu já fiz a viagem aí no coração de cada um. Já abracei cada um aí. Muito bem, Zé Alberto. Muito obrigado. Nós te agradecemos imensamente aí pela, né, palestra, por nos trazer aí, né, esse conhecimento e um tema integrante, né? Essa diferença, né, entre a convivência de um com o outro, né? E foi muito bom, porque, como você mesmo falou aí, apareceram muitas carinhas novas aí. A gente estava com saudade também. A sua presença fez isso acontecer. Eu acho que é mais porque o grupo realmente é muito bom Com e certeza. realmente, né, a gente reencontrar é sempre bom, sempre bom. Beleza. Muito obrigado, Zé Alberto. Até a Eu que próxima, viu? agradeço a oportunidade aí, um abraço para todos vocês aí, que Jesus abençoe essa casa aí, enfim, todos, se estenda a todos vocês aí, com certeza. Muito obrigado. Bom, vou chamar aqui meu amigo, companheiro Paulo, para participar conosco. Tem alguma mensagem aí para nós, Paulo? Primeiramente, boa noite a todos, né? Parabéns pela palestra, Zé, muito boa. Meus caros, vou fazer uma lembrança muito saborosa para vocês dessa vez. Nesse sábado irá ocorrer a tarde da torta, de meio-dia às 3 da tarde, tortas salgadas que irão nos ajudarem muito na continuidade das nossas obras. Fiquem à vontade de poder contribuir. O Toninho tem no grupo, ele já divulgou algumas vezes aí para vocês como proceder. A modalidade é de retirada no local. Infelizmente, ainda não estamos no presencial, mas para retirar é tranquilo. A pessoa vai lá entre meio-dia e 3 horas da tarde, esse próximo sábado, retira a sua encomenda, ou seja, é necessário que haja a encomenda prévia dessa torta. Nós temos pedaços de 250 gramas e temos pedaços de 1 quilo. Tortas de 1 quilo, muito saborosas e vão nos ajudar muito na continuidade e na manutenção da casa. Muito obrigado. Eu vou colocar depois, né, novamente, né, o link, né, a maneira, a forma aí de vocês estarem fazendo o pedido, tá ok? Então, vamos finalizar então. Ô, Paulo, você faz a prece por nós? Ô Jesus, divino mestre, irmão, companheiro de todas as horas, mais um dia que Jesus nos reunimos em teu nome,
E agradecemos por essas palavras, por lembrarmos os teus sábios exemplos, reavivando em nossas mentes e corações ensinamentos tão profundos, como a tolerância, a paciência, a compreensão, virtudes tão necessárias para que haja efetivamente uma interação social mais equilibrada, mais harmoniosa. E rogamos ao Senhor Jesus que esses sentimentos possam ser propagados pela orbe, que tanto carece disso, principalmente os irmãos lá no leste da Europa, que vivem um momento de desentendimento, que possam se restabelecer, se harmonizar e se equilibrar. E rogamos também o mesmo Jesus para o nosso país, que possa ser uma pátria, o coração do mundo e uma pátria do Evangelho, de maneira equilibrada, harmoniosa, fraterna. Que a caridade, efetivamente, Jesus venha ser a nossa bandeira. Ser conosco, divino Jesus, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Que assim seja. Companheiros, uma boa noite a todos. Aguardo vocês aí quarta-feira para o próximo encontro. E uma boa semana. Fiquem com Deus. Até a próxima. Boa Obrigado, noite a Zé. todos. Valeu. Obrigado, Zé Roberto.